Alô? Oi. Boa noite. Chegou o nosso querido Hélio. Boa noite a todos. E boa noite aos nossos queridos irmãos que nos assistem através do Facebook. E aí eu preciso ter muito cuidado para não deixar de falar em algumas pessoas. Uma senhora essa semana disse: eu lá em Ceramiri eu assisto, ainda levo outras pessoas para assistir. Agora tem 71 pessoas ligadas conosco aqui. Vocês estão vendo? 71 aqui. A semana passada tinham 140 pessoas. Isso é maravilhoso, porque a gente está fazendo o que a doutrina pede, levando ela a muita gente, o conhecimento de muita gente. Então a gente dá boa noite novamente a vocês e os nossos irmãos que nos assistem através do Facebook. Uma alegria muito grande, um momento de muita alegria, onde nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. E agradecer esse aconchego de Jesus, esse amor tão grande que a gente sente em cada um de nós, quando a gente olha um para o outro. Então, dizer muito obrigada a Jesus pelo dia de hoje, pelas vezes que pelas refeições que nós fizemos. Dizer obrigada pela nossa família, por tudo aquilo que nós conseguimos realizar hoje, mas também por aquilo que nós não conseguimos. Na nossa casa, nós agradecemos, mas a gente também volta com a missão de pedir de novo. Né? E hoje eu quero começar a interceder a Jesus para que aconchegue muito o nosso querido amigo Rui Ricardo e devolvê-lo hoje de madrugada para os braços de Jesus, o seu papai. Então, o nosso querido amigo Rui Ricardo, com o nosso abraço, meu irmão, e a certeza de que a vida continua e seu pai, com certeza, já foi recebido, por Jesus. E a gente fica... Seu Daniel, o senhor que trabalha com o irmão Bezerro lá dentro, deve ter ouvido, eu não sei porque eu sou inconsciente, ele disse para a esposa de Rui ontem que não tinha mais nada para ser feito. E aí de madrugada ela passa pelo Facebook para mim uma mensagem que ele está desencarnando. Então, para o nosso querido amigo Rui Ricardo, a nossa oração, mas também a nossa oração para o Senhor, seu Pai, e para todos aqueles que desencarnaram hoje no mundo inteiro. A gente sabe que o amor de Jesus é tão grande por todos nós, e também por aqueles que desencarnam, porque a vida continua, Então, Jesus recebe a todos aqueles que desencarnam amorosamente. Queria também aqui pedir as nossas orações. A gente sabe que tem países aí em grandes guerras, e ontem um deles, que houve uma situação muito difícil. Como Jesus tudo vê e tudo sabe, a gente assim dizendo, Jesus certamente acolhe a todos os irmãos. A noite de hoje nós vamos falar do perdão através do nosso querido amigo irmão Hélio. E nós vamos convidar a nossa irmã Josi para que faça a leitura preparatória, depois a leitura do Evangelho, para passarmos para o nosso querido amigo, irmão, colaborador, nosso irmão Hélio, a quem a gente tem um carinho muito grande. Hélio é meu filho, não sei se vocês sabem disso, mas Hélio também, como vocês, é um filho muito querido e que tem colaborado muito com o grupo de oração Manei, para fazer com que a gente possa levar o Evangelho de Jesus, orientado pelo nosso querido amigo irmão Allan Kardec, e trouxe para nós, graças a ele, a gente pode se reunir e falar de espiritismo, falar de doutrina dos espíritos tão claramente, Então a gente passa para a nossa querida irmã Josi, para que ela faça a leitura preparatória. Boa noite. A leitura preparatória de hoje, eu conheci esses dias e me simpatiza muito, então eu vou fazer hoje para nós, inclusive assim como eu me agradei e acredito que outras pessoas
pessoas vão se agradar muito também. É do livro do nosso Francisco Xavier, do livro Mundo Luz, o psicólogo do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título da leitura é Casa Espiritual. E a frase introdutória diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Está na Evangelho de Pedro, capítulo 2, versículo 6. E o texto nos diz: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do cinza, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Então, essa leitura me chamou muita atenção, é importante para todos nós, né? Julgo que é bem importante, porque nós precisamos nos dar conta dessa condição que temos, né? De sermos um santuário espiritual. O Senhor nos colocou neste mundo e não é para a gente apenas cuidar essa minha mas, sobretudo, para a gente se cuidar na parte espiritual. Ser essa casa onde possam habitar os anjos do Senhor, onde as boas mensagens possam entrar e sair também, né? Que de nossa boca possa sair no nosso íntimo, que está nessa casa, no interior dessa casa, que somos nós. E como o texto diz, muitas casas estão aí em ruínas, né? E talvez os donos não se deem conta. Então, que nós possamos olhar para o nosso interior, né? Perceber essa nossa condição de templo espiritual, casa espiritual, e cuidar desse nosso tempo, para que possamos oferecer o Senhor. Então, de seguimento, a gente vai fazer a leitura do Evangelho. Nós faremos o nosso período de né, para falar daqui a pouco. Então, vamos ler um trechinho de capítulo 10, que tem como tema: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Como o nosso mestre já tinha falado, então, a leitura introdutória, que já falava da casa espiritual e desse cuidado que nós devemos ter com a nossa interior, com a nossa reforma íntima,
assim como o Evangelho, vai nos falar dessa condição de perdão, cada ministro. Então, como que temos bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e nesse capítulo nós encontramos todos esses subtemas, né? Perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a clave do olho, não julgueis a fim de que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, instrução dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outrem, divulgar o mal alheio. Então nós não vamos avançar em todos os tópicos, né? Vamos ler pelo menos até o quarto. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Isso diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, indo-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho no vosso irmão. Então Pedro se aproximou e lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser franco e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fé. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, ser-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este outro toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita ser, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas.
características. Muito Pai Jesus, mais uma noite estamos aqui, né? Para estudarmos, para refletirmos, né? Para entendermos melhor a mensagem. O nosso objetivo desse planeta maravilhoso é entendermos Jesus, vivenciarmos Jesus e convivermos com o diferente. Hermance diz com propriedade que diferença não é defeito. Um livro maravilhoso dela, diferenças não são defeitos. Aonde nós temos que compreender o próximo, conviver com o diferente, dar a sua oportunidade de falar e também ter as suas convicções daquilo que quer, pode desenvolver. Vimos recentemente na televisão, é um programa que estava passando lá no noite de domingo, é um programa de música, de banda e tudo mais. E nas 4 bandas que já estavam no programa, uma era de forró. Vou tentar elucidar aqui para vocês. E tinha um crítico lá que ele fazia parte de uma banda de rock. Então, esse depoimento era o próprio, ele próprio falou, que saiu na internet, nós lemos, que ele criticou durante todo o programa aquele grupo de forró. Críticas, por ser roqueiro, tinha tudo para não aceitar. E o vocalista dessa banda de forró, que é uma pessoa conhecida no Brasil também, como ele é, chegou ao final do programa. O programa terminou e nos bastidores eles se reencontraram, porque eles se encontravam sempre durante o programa. Depois haviam as colocações do crítico natural, porque ele tem conhecimento para criticar as músicas. E ele disse que quando ele se viu de frente com o vocalista da banda, ele abriu um sorriso bem grande, deu um abraço nele e disse: muito obrigado pelas críticas que você fez, porque me ajudaram muito. Ele disse que caiu, porque estava esperando alguém chegar e se você criticar tanto, porque então ele deu lá, quem quiser pode procurar, e ele deu em 2 folhas só falando daquela colocação do irmão, porque ele criticava o estilo de música, mas não a pessoa. E ele soube diferenciar isso mesmo. E quando foi falar com ele, agradeceu pelo que ele estava criticando, porque ajudou muito a ele melhorar o seu próprio estilo. Então, o perdão, na colocação que nós estamos passando, na visão de Jesus, esse nosso ícone, que está no capítulo 12 também, amar os inimigos, que é hiper difícil nós amarmos os inimigos. E Jesus falou: por que nós amamos os nossos? Os pais, os familiares, os que gostam de nós, os que convivem, os que nos aplaudem. Eu, porém, o digo: ama os inimigos. Joana de Ângeles, dentro dessa visão e desse estudo do capítulo 12, e da colocação que o nosso irmão fez na leitura inicial, ela analisa em 2 livros e também em um terceiro que nós trabalhamos eles como uma trilogia, que são os livros Ilumina-te, Liberta-te do Mal e Entrega-te a Deus, onde ela vem nos 3 livros trazendo capítulos dentro dessa visão do perdão. E no capítulo Ilumina-te, ela traz um capítulo por título As Bênçãos do Perdão. Por quê? Estamos em pleno século XX, há 2000 anos e mais alguma coisa, ouvimos Jesus falar: perdoa 70 vezes 7 vezes. Se o teu inimigo pede para tu andar com ele 500 metros, anda 1 quilômetro. Está lá.
Se ele bate na tua face direita, apresenta-lhe a esquerda. E ele tem sempre nos alimentando de pensamentos de humildade, humanidade, integridade, para a gente poder a cada dia entender qual o real objetivo nosso aqui no planeta. Vamos ler um pouquinho de João de Ângeles, no livro mencionado Ilumina-te, onde nós vamos ler para vocês uma passagem aqui. E ela diz assim: superar os instintos e adotar a razão como norma de conduta, sem as exigências descabidas, nem as negligências convencionais, constitui motivo grave para viver-se em harmonia consigo mesmo e, por extensão, com o seu próximo. Olha mesmo como nós temos finalizado o que ela está trazendo para nós, né? Somente através do autodescobrimento, dos exercícios de reflexão em torno dos problemas existenciais, adquire-se o equilíbrio e o sentimento de amor capaz de desenvolver o perdão como norma de conduta em todos os momentos. Então analisemos essa colocação de João de Ângeles: autodescobrimento, reflexão, análise, para desenvolver, porque na maioria das vezes o errado sou eu. Como o orgulho não deixa você errado, o orgulhoso não admite que está errado, né? Ele sempre encontra alguém errado. Então, a autoanálise, como o João de Ângeles diz aqui, o autodescobrimento, vai dar a nós essa reflexão para poder dizer para si mesmo o que nós falamos de auto-perdão. Perdoar-se para começar a perdoar alguém. Irmãs, traz no livro Reforma Íntima, sem martírio, algo fabuloso. Você se reformar sem se martirizar. Então, a autoanálise dá a nós isso aí. Observar mais, ouvir mais, compreender o potencial do outro e, ao mesmo tempo, buscar em si essa autoanálise. O mesmo João de Ângeles, como nos elucida, como sendo muito inteligente, de uma visão mais direcionada para a autoanálise. Esforça-te, olha que coisa interessante, esforça-te para não carregar o lixo mental do ressentimento, que responde por muitos males que infelicitam as pessoas concorrentes. Olha o lixo mental, olha o rancor, olha os pensamentos negativos, olha a gente sem conseguir dormir. E não tem nada melhor do que uma roncada bem gostosa de noite. Aquela coisa boa, para dizer, meu Deus do céu, não consegui dormir do lado do fulano. Dormiu tanto que faz. Né? Aquela metralhadora do meu lado. Dormiu bem. Eu preciso de um tratamentozinho para dormir. Mas não é uma coisa pior do que você não conseguir dormir, porque a mente não deixa. Os problemas. E olha o que ela diz aqui: esforça-se para não carregar o lixo mental do ressentimento. Então, o perdão liberta. O ódio prende. Quando nós perdoamos alguém ou quando pedimos perdão, a gente se liberta e passa a ter um love, um companheiro, um amigo sincero, alguém que nos alerta sobre tudo aquilo que nós precisamos. Vamos em frente? Está sendo legal? São quantas pessoas na internet você falou? Meu Deus, como é que vai ser isso depois para eles falarem para mim? Quando se cultiva a mágoa, olha a coisa gostosa para nós, hein? Quando se cultiva a mágoa, que dá lugar ao desejo de vingança, envenena-se o falso pressuposto
que esse tóxico irá matar o adversário, sendo por ele, porém, lentamente assassinado. Esse é como João Adriano trabalha intimamente no nosso psicológico. Aquela palavrinha que vai ficando guardada no nosso pensamento. E a gente vai guardar. E vai guardar. Aí depois a gente vai dizendo assim, como é que eu vou fazer para dar um jeito nisso? Aí vem as ideias, faça assim. Por que você não pega? Por que você não manda? Por que você não faz? E a gente vai guardando aquilo. E depois encontra um meio de executar o pensamento que há um ano, há um mês, estava apenas uma sugestão. Agora ela alerta, quem primeiro morre somos nós. Olha como nós devemos eliminar isso de nós. É uma análise fabulosa. A função do perdão é muito mais significativa e de resultados mais imediatos por constituir esse elemento fundamental na conquista e na preservação da vida real. Então, preciso melhorar. Então, só preciso melhorar, começando com eu estava lendo recentemente um livro de 1977, comemorando 50 anos do Chico Xavier. E eu perguntando se ele tinha inimigos. Acredito que sim, como todo ser humano tem. Nem todos aceitavam ele como mensageiro de Jesus. Olha que humildade. E quantos de nós não? Eu não tenho não. Só tenho os por da outra encarnação. Ainda tem uns inimigos. Não, eu tenho alguns inimigos, mas de outras encarnações. Inimigo não é só aquele que brinca. É aquele que grita negativo, é aquele que não aceita o que a gente faz. Então os inimigos em potencial. Não queremos, ou não queiramos inimigos em potencial. Conquistemos e conquistemos para sermos mais felizes. Se crees difícil aplicar a bênção do perdão em relação ao que te ocorre de desagradável, a quem te maldiz, entende quanto é mais complexo tornar-se melhor aquele que te cria embaraços e animosidade. Olha que interessante. Meu exemplo já é algo fabuloso. Eu lutar por ser melhor. Não estou falando de eu, Érica, estou falando de nós. A intimidade de cada um. O exemplo que nós podemos dar nunca combinado. Eu perdoei a dona Lívia, eu perdoei. Como a leitura diz, você está se olha, sou muito bom, eu perdoei fulano que bateu em mim, ou então que me traiu, eu perdoei. Não resolveu nada. Mas por quê? Não tem aplauso. Ao melhoramento individual não há como ser aplaudido, porque é uma conquista pessoal. E o mais gostoso disso é que a pessoa não percebe. Mas fulano era tão, agora está bom. O que será que houve? Nós vamos chegar a você e perguntar naturalmente. E a resposta é simples. Conheci algo demais, algo maravilhoso. O que foi, meu filho? O que foi você conhecer? Jesus. Ninguém se transforma se não vivenciar Jesus. Aí alguém diz, não, ele pode ter estudado Jesus. Não, ele pode ter lido um livro de auto-reflexão. Jesus. Ele conheceu alguém que ensinou a ele a amar. Jesus. Não, mas quando ele entrou na faculdade, a matéria, algo que ele estudou, melhorou ele. Jesus. Tudo de bom no planeta Terra vem desse hábito doce, desse ser maligno, desse governador chamado Jesus. Influências espirituais para o bem, quando eu penso para o bem. Se eu pensar negativo, vem com certeza alguém a me influenciar de acordo com o negativismo dele, seja ele encarnado ou desencarnado. É uma atração natural de fluido para fluido, de pensamento para pensamento. Mas se eu quero melhorar, apresenta-se a mim, aproximam-se de mim pessoas para me dar, vamos dizer assim,
Um empurrãozinho gostoso para ajudar. Veja aqui onde é agora, o inimigo, agora esse inimigo, vamos falar assim, tanto é o outro como sou eu também. Porque a gente diz, o inimigo é o outro. É como a gente diz assim, esse vizinho do lado direito não vale nada. Aí o vizinho diz, esse do lado esquerdo, pelo amor de Deus. Um atacando o outro. Não é assim? Então quando nós lemos aqui, o inimigo, tanto pode ser alguém ou pode ser nós mesmos. O inimigo é alguém infeliz, que se sente desamparado, que conserva inteira a criança maltratada, fugindo sempre para a agressividade, a fim de esconder a sua insegurança. Ela tem que trabalhar alguma coisa ali. Quando nós estivermos nos sentindo assim, ou encontrarmos alguém com essas iniciativas, alerta. Quando quiser ser o centro da atenção, tem alguma coisa errada. Agora vamos para a mediunidade, que é um problema. Quando eu quiser ser o médium mais forte da casa, tem alguma coisa errada. Quando eu achar que sem mim nada anda, tem alguma coisa errada. Então a análise de João é a gente ver que aquele que agride, aquele que não aceita opiniões outras, positivas é claro, ele com certeza está comprado. Ele precisa de tratamento, um momento de carinho, um diálogo fraterno, um passe, porque está comprado. Seja ele o agressor, o algoz, ou a vítima. Necessita de carinho. E esse é o nosso objetivo como trabalhador de Jesus, amar e amar. O esforço pelo perdão não significa que as mágoas sejam submetidas ao impulso do bem, que as dores sejam desconhecidas, que todas as ofensas sejam jogadas sobre o tapete do inconsciente. Veja como, mais uma vez, é um tarefa. Vou falar uma coisa interessante, que estamos trabalhando há um mês e pouco com uma pessoa muito querida. E ela teve um lobby, esse trabalhamento não deu certo, e se separar. Mas ela um ódio muito grande dele. Não é aquela raiva, não. É misericórdia. Não é assim? E ouvindo no telefone por alguns tempos aquele monólogo. Por que você não acha? Por que você espiou? Porque ele tem, porque ele merece, ele vai, e ele não sei. Irmão, eu poderia dizer uma coisa. Diga. Você não pensou em perdoá-lo? Nunca. Porque você não sabe quem ele é. Irmão, vamos ouvir um pouco de Jesus. Lemos um pouco de Jesus para ela. E ela disse, é Jesus. Mas eu não. Quem sofreu foi eu. É porque ele repetiu tudo, meu irmão. Quem ele é. Irmão, ele está doente. Mas você quer que eu esqueça? Não. Ore. Se reequilibre. Veja seu potencial, suas qualidades. Dê-se o direito de você se erguer. Você está doente também. Mas será que eu não tenho outra colocação? Seus filhos são filhos dele também. Não existe ex-pais. Existem ex-cônjuges. Mas não tem ex-mãe, ex-pai. Mas meus filhos não vão conviver com ele. Aí é o direito de cada um. Porque o perdão quer dizer que ele vai estar andando com aquele que não nos faz bem. É uma questão de libertação. Porque todo ser humano, todos, sem exceção, tem a qualidade dele. Não, mas fulano não tem. Tem. Jesus, por excelência, encontrava em todos o ponto de bom ou de qualidade boa.
Sempre que ele se aproximava, encontrava naquela pessoa lá no bom dela. Como nós somos imperfeitos, não encontramos. Tem algo na Bíblia que me chama sempre a atenção e eu repito. Temos vindo com os discípulos e tinha uma carcaça de um animal. Quando passaram todos, colocaram um pano no nariz para passar. Jesus parou e ficou olhando. Perguntou, disse, mas Senhor, o que está dizendo aí? Olha aqui, beleza bela, imensa. Encontrou a beleza nos restos. Porque o amor nada de ruim. É por isso que as mães, né? Toda a população é contra. Ela diz, não, é meu filho, uma criança. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Está lá em Paulo, Coríntios 1:13. Não é assim? Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e não tiver amor ou caridade, não era adianta. Uma coisa é doce, é algo transcendente. Por vez, também carrega muitas imperfeições morais, que vem superando pouco a pouco, naturalmente, contando também com a bondade dos outros, que te faculta a oportunidade de errar e corrigir, de cair e erguer, de aprender, desprendimento pessoal e solidariedade. Ninguém se movimenta no mundo sem enfrentamentos. Olha bem, ninguém sem enfrentamentos, que são excelentes oportunidades para se medir os valores morais íntimos, as conquistas mentais, as realizações pessoais. Então vejam que maravilha o perdão nos causa quando a gente toma iniciativa. O diretor entender que o outro para o dói e que se eu enfrentá-lo também estou no dói. Dar a outra face é mostrar o bom que eu tenho. E que ninguém na terra passou por aqui que não teve adversário. Quando a colocação de João é interessante, que o próprio mestre como teve. Né? Porque ele diz na cruz, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Que coisa interessante. Para nós refletirmos. Porque a doutrina espírita é a doutrina de libertação. Não é a doutrina de cura. Não é a doutrina que vem mostrar a gente que a gente tem, que a gente vai para um canto melhor, que se a gente for espírita, a gente é especial. Mais uma vez, voltando ao livro de Chico Xavier, quando o cara ali, se ele tinha alguma prioridade, algum privilégio por ser esse médium que ele é. Ele disse que nunca teve. Aos 4 anos perdeu os pais, a mãe, trabalhou aos 10 anos, teve problema seríssimo no pulmão devido a esse trabalho até X anos de idade. Logo cedo teve problema no olho, ficou com o olho com problema. E por último, ele dizendo que em 1977 estava com angina. Nunca teve privilégio. Uma colocação que ele disse, nunca chegou atrasado no trabalho por causa de nada. Não tinha privilégio. No final da sua colocação ele diz, o meu irmão Emmanuel disse que eu não tenho. Lá de lá, quando está muito boa, está muito bom. Olha que surpresa. E ele termina a mensagem dizendo, eu fiz tudo imperfeitamente correto. Colocar assim, né? Enquanto a gente pensa que eu fiz. E esse espírito tranquilo diz, eu fiz tudo imperfeitamente correto. Então, quanto mais você evolui, está no livro dos Espíritos, da pergunta 96 à pergunta 113, a evolução dos Espíritos, quanto mais você evolui, mais ama. Quanto mais você evolui, mais a matéria é menos o Espírito prevalece. Quanto menos agressivo, quanto mais agressivo, quanto mais apegado à matéria, espírito de terceira ordem. A matéria domina
o Espírito. Quanto mais ama, o Espírito domina a matéria. Quando chega no ápice, como o Espírito puro, que é Jesus, total predominância sobre a matéria. Nenhuma influência da matéria sobre o Espírito. É amor. Não tem mais rancor, não tem mais orgulho, não tem mais egoísmo. Ódio, chega para lá. Aí vamos usar o que a gente fala sempre: só logo, só logo. Não é assim? Agora vamos dar oportunidade ao estudo. Eu não horário, por favor. Meu Deus, não sei como vocês vão aguentar isso. Não, tá bom, filho. Dá pra mim. Vamos lá. No livro Entregue Aqui a Deus, no capítulo dando continuidade ao raciocínio que nós estamos falando, ela traz no capítulo os adversários, mestres oportunos. Parece masoquismo, né? Para quem não entende. A mesma mensagem nessa colocação vai botar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem 7, com o título A Paciência, quando ela diz: a dor é uma bênção que Deus me deu. Meu Jesus, como ele tem que aprender. Então, adversários, mestres, né? Então vamos lá, isso é bom. Tá bom, quem quiser depois pode adquirir os livros, né? Vou repetir, já que nossos irmãos estão ouvindo. É uma trilogia: Entrega-te a Deus, Liberta-te do mal e Ilumina-te. Estamos vendo agora, terminando o Ilumina, tem um capítulo, a bênção do perdão. Vamos ver um pouquinho o capítulo os adversários, mestres oportunos. Então, por adiante, vem nos alertando, como nos alertou no capítulo anterior, no livro anterior, sobre os nossos, que nós classificamos e não são nossos inimigos. Como a gente chega às vezes na casa espírita, tanto aqui como em qualquer outra casa espírita, ou na igreja, ou em qualquer local da realidade, mas não fala na casa espírita, que é onde nós estamos, e diz assim: vim aqui porque eu estou com um obsessor. Vim aqui para tirar esse obsessor de mim. Né? E aí, se for uma casa espírita, primeiro não vai garantir que vai tirar. Ao contrário, eu digo assim: irmão, nós vamos ver se nós conquistamos esse irmão. Porque se são mestres, é porque são nossos irmãos. Não são inimigos. E são filhos de Deus. Portanto, são nossos irmãos. Então, o objetivo é reformar-me, transformar-me para conquistá-lo. Ninguém fica longe de ninguém. Todos dependemos um do outro. Por que eu gostaria de ficar longe do outro? Vim aqui para ficar longe do meu inimigo. Aí se for uma casa espírita, muito bem, vamos resolver isso aqui. Pode deixar carregando. Mandar o espírito para onde? Tiramos ele para onde? A análise é simples. Porque a sintonia é através de pensamentos. Eu posso estar aqui com bons pensamentos, o irmãozinho está ali fora. Quando eu volto, saio, passo do portão, meus pensamentos voltam, eles chegam novamente. E se ele for para outros lugares, outros com o mesmo pensamento meu, vem e chegam pertinho. Então quem tem que melhorar sou eu. Evoluir e melhorar os pensamentos para ter novos amigos, novos irmãos, ou aqueles irmãos também melhorados me acompanharem. A técnica é simples. Há mais de 2.000 anos, que Jesus vem dizendo: orai e vigiai. Orai, primeiramente, que é uma reflexão, vigiar meu pensamento, meu jeito de ser, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de ver, minha programação diária. Porque se eu chego em casa cansado, já liga a televisão, já boto num programa que matou 10, né? Tem 5 amarrados, não sei quanto, traiu não sei quanto, e meu pensamento vai ficar turbulento. Vou dormir perturbado.
Mas se eu chego em casa, com um banho, lá, dialogo com meus familiares, pego um bom livro, vou ler, pego uma boa programação, vou ver, ou uma boa conversa com os meus, eu durmo melhor. Faço uma boa prece, uma prece muito forte, que até isso perguntam a gente às vezes. Qual é a prece forte? Mas está lá, já está tão simples a prece forte. Pai nosso que está no céu, santificado. Não há mais forte. Não é verdade? Claro. Vamos lá. A diversidade é lição para a vida. Olha que análise maravilhosa. A diversidade é lição para a vida. E adversários são mestres que proporcionam o treinamento no bem. Agora vem aquilo que ela falou no livro anterior. É o treinamento no bem. Sem o concurso do aplauso ou do da bajulação habituais, dificultando o trabalho honorável do servidor fiel. Então veja que coisa interessante a importância daquela pessoa que não simpatiza conosco. Porque eu estou aqui fazendo às vezes até as coisas erradas, mas dona eu não gosta de mim. Diz até que eu sou filho dela, como eu fiquei maravilhado. Então ela vê meu defeito e diz, mais velho eu gosto dele, é um menino bom. Né? Mas alguém que está ali do outro lado não gosta de mim, diz, olha, lá vem ele de novo, já sei o que ele vai falar. Então por que João Adriano diz aqui que eles são especiais? Porque eles fazem com que a gente melhore. Eu vou ter que me autoanalisar para não voltar naquele mesmo equívoco, aquele mesmo problema. Então são especiais. A análise é riquíssima. A gente dá valor àqueles que não simpatizam conosco. Pode não gostar, mas pode também respeitar. Olha, eu não gosto de elas, não gosto de nenhuma, mas são interessantes. Agora, quando eu não progrido, como diz aqui, quando eu quero aplausos, eu vou colocar para os meus, porque eles vão me aplaudir e mesmo se eu sou. Aí mascareia meu ego e eu me sinto máximo. E anda para trás. E anda para trás. O importante é isso. Por que andar para trás? Porque tudo infla. Se eu não vou, eu fico estacionado e para trás. Tudo no universo está crescendo. Nada está parado. Por isso que nós temos que a cada dia melhorarmos o nosso pensamento, o nosso jeito de ser. Porque se estacionarmos, naturalmente ficamos para trás. Aí sofremos mais. Porque a felicidade é tão gostosa que todo mundo quer ir em busca dela. Se eu estaciono, eu fico para trás. Quando eu vou poder correr atrás, sempre é mais difícil. Vai chegar lá também, mas é mais difícil. Ok? Vamos em frente? Olha que coisa gostosa para mim. Dando continuidade ao raciocínio do livro anterior que nós falamos. Esses irmãos infelizes que se propõem envenenar os sentimentos com a sua pertinaz perseguição merecem compaixão em vez de reproche ou de animosidade. É rica, não. Nesse livro que nós mencionamos aí, sobre Chico Tânia Calari, qual a maior felicidade que ele já teve? Ele disse que foi conhecer o Doutrina Espírita. E ensinou a ele o que ele precisava. Porque, dá para gente, qual é o curioso que nós precisamos da doutrina? Ele vai ler no livro e eu tenho que melhorar. Aí lê o livro. Como é difícil. Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Não trouxe nada de novo para nós. Repete o que o Cristo trouxe para nós. Como nós esquecemos, ela vem relembrar. Volta a lembrar Chico novamente. Qual a melhor religião? Ele, como espírita, ele respondeu o quê? Ele falou, a melhor religião é aquela que melhora o ser humano. A que dinamiza, a que dá a ele algo para ele
viver melhor. Essa é a religião. E não a que eu acho que é boa para mim. Aqui nós nos sentimos bem no que estamos estudando. Mas se não melhorarmos, não adianta. Estamos rodando no círculo e nada estamos fazendo. Perdoar é tomar iniciativa. Amar é algo novo. É um pensamento novo. Pensamento íntegro. Transformação moral. Por isso a necessidade que o ser humano tem de crescer. Sofres porque gostaria de servir sem a presença desse tipo de tribulação. Muito de nós, né? Oh meu Deus, eu queria. Até Kardec questionou no livro dos Espíritos. Por que Deus não fez o ser humano perfeito? Não era para ser tudo perfeito? Já? Se Deus é perfeito, é para fazer a gente todos perfeitos. Aí a resposta: que sabor teria? Como é que eu iria conhecer a felicidade sem eu nunca lutar por ela? Eu não ia saber o que é a felicidade. A gente só sabe o que é a saúde quando a gente está doente. Aí dá valor, né? Porque houve. Porque aí fala, dizendo que você vai ter que deixar de. Sabe, comer uma pizza. E hoje vai passar um mês sem comer. Mas eu gosto, só um mês. Né? Para o seu bem, a sua saúde. Do mesmo jeito são os sentimentos. A convivência diferente. Algo novo. Choras porque os teus anseios de construção do amor em toda parte, e no entanto sentes o amargor da calúnia que te antecede os passos, da maledicência que te aturbe quando lhes tomas conhecimento, ou da zombaria depois que vais adiante. O melhor comportamento em tais circunstâncias é não valorizar o mal, nem aquele que se te fez mal. Está aí? Que mal, né? Para nós todos. O verdadeiro espírito é aquele que estuda livros espíritos, é aquele que faz isso, é aquele que faz caridade. É isso que está lá no livro do Espírito? No Evangelho segundo o Espiritismo? Está no capítulo O Homem de Bem. Né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação. Não. E como ele enfrenta os problemas. E a gente pode até assim, verdadeiro espírito, verdadeiro cristão. Quem era? Vamos na boca. Quem era Cristina? Quem não conviveu Cristina há uns 5 anos atrás? Chegou hoje no Natal. Cadê Cristina? Não, Cristina deve ficar no céu. Quando olha para a Cristina, mas não pode ser Cristina. Eu conheço Cristina de outras. Essa pessoa naturalmente vai ficar conversando com Cristina, muito bem, sobre o que Cristina vai falar sobre a vida dela, a transformação natural. E ele vai dizer, do mesmo jeito, nessa análise são os espíritos que nos conhecem de outrora, de alguns milhões de anos. Aí já encontramos conosco a atualidade do século XXI, quando olha e diz, esse caso aí, no tempo da Inquisição, nós já andamos juntos no tempo da Inquisição, fica ali do lado da gente, só esperando um deslize. Se a gente não estiver firme, orando e vigiando, ele cai. E quando cair, ele volta, chegou agora a minha vez. Esse é o que eu conheço. Então veja a análise de Joana, para a gente poder ir em frente, que a gente quer sempre ser aplaudido, ser bajulado. E ela disse que não, eles estão ali para nos observar. Mas se nós tivermos persistência, a gente vai conquistar. Quem já teve o carinho de ler o livro O Semeador de Estrelas, e lá tem um caso chamado o Máscara de Ferro. Não sei se algum de vocês já viu. E foram 30 anos
perseguição diária ao nosso irmão de voltar. Esse espírito. 30 anos. Não foram 30 minutos nem 30 dias. Como de volta é evidente, quando de volta amanhecia o dia, que trocava de roupa, que ia trabalhar, ele dizia, estou aqui, viu? Estou lhe observando, viu? Se cuide. Aí, irmão, aí de volta do jeito dele, né? Não adianta, estou lhe observando. Certo dia ele vinha e no quarto, quinta andar, não estou lembrado agora, a história é maravilhosa, é um livro de história de Caldas. E um homem ia cruzando com ele, quando olhou para ele, agarrou no pescoço de Divaldo, colocou ele para empurrar ele fora da janela, no quinto andar. O pessoal agarrou o homem, agarrou o Divaldo, o homem olhou para Divaldo e disse, meu irmão, me perdoe. Eu vi direitinho o meu inimigo na minha frente, eu ia matar você. Aí Divaldo, coitado, todo assanhado, todo. Quando Divaldo se recompôs, que inspirou o espírito que estava do lado do cara, disse, fui eu, viu? Se cuide. E o livro é maravilhoso esse livro, Senador Freitas. Sempre o senhor de Caldas conta um caso de Divaldo, depois analisa esse caso. Nesse em especial, era um espírito franciscano que Divaldo tinha prometido a ele na espiritualidade, quando vier para a terra, iria ser um seguidor. Quando chegou aqui, conheceu a doutrina, e ele não aceitou que Divaldo andasse por esse caminho. Olha bem que era uma contrariedade religiosa. Não é interessante isso? Porque ele. Né? Porque ele era, vamos dizer assim, ele era um católico, filho de Divaldo que seguia o catolicismo. Como Divaldo foi em busca do espiritismo, esse irmão, um fervoroso seguidor do catolicismo, não aceitou. E queria mostrar que Divaldo estava errado. É uma história maravilhosa. Mas a persistência no amor, a persistência no trabalho divino, no trabalho de Jesus, a reforma moral de Divaldo também, né? Narra com propriedade a história que numa noite de uma chuva tremenda, aquela chuva de Salvador que vai morrer todo mundo, a noção do caminho tinha criança por todo canto, não tinha mais aonde colocar um nem pé. E Divaldo narra que Sônia de Caldas narra um caso, e de repente alguém bate na porta lá. O Divaldo abre, está uma senhora com uma criança no braço, diz, olha, encontrei ela ali numa daquelas caixas de lixo, ela vai morrer. E me disseram que o senhor pode cuidar. E ele pensou assim, meu Deus, eu vou botar essa criança aqui, não tem mais. E aí ele fez uma coisa que é muito alertado para nós, que a gente deve fazer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele parou por um segundo e pensou assim, o que Jesus faria no meu lugar? Nesse átomo de segundos que ele pensou, olhou para a senhora e disse, muito obrigado. Ela disse, desculpa, mas me disseram que aqui o senhor tratava de criança. Ele pegou a criança, botou os braços e narra lá que ele passou a noite em pé com a criança no braço. Que não tinha onde botar a criança. No outro dia, a criança, tudinho, o espírito aterrado. Você me venceu. Irmão, eu nunca lutei contra você. Não, mas agora você me venceu. Por quê? Essa criança ficaria no mundo. Foi muito teste que eu fiz com você. Essa aí é minha. E narrou o caso da mãe. Aí Sônia de Caldas trabalha esse caso, onde diz que aquele espírito ficou por vários anos na mansão do caminho trabalhando. O amor não tem religião. O amor é religiosidade. Por isso, quanto mais a gente ama, mais a gente esquece os rótulos. Não, fulano é católico. Vem pra cá, não, ele é protestante. Vem pra cá. Ele é um dono aqui, bom, chamou do meu velho. Vem pra cá.
E aceitem também. Nós precisamos amar. Então veja como é importante o perdão na nossa vida. Vamos ver isso? Agora, é muito importante. Esses adversários dos teus objetivos não são apenas opositores teus, mas sem dar-se conta daquele a quem procura servir, que os entende e concede-lhes tempo para a reabilitação. Veja que interessante. Aprende, portanto, com os inimigos. Fraternidade legítima, compreensão gentil, exercitando sempre a compaixão. Isso é o que nós temos que entender. Às vezes, que você não sintonizar comigo, nem você, não quer dizer que você está errada, não. Na maioria das vezes, sou eu que tenho que mudar. Não, mas agora, fulano vai ter que vir até mim, então agora eu sou espírita. Não quer dizer nada. Não dá a nós espíritas nada de dianteira a ninguém. Ao contrário, porque é uma fé raciocinada. Não tem privilegiado. Ninguém, volta a repetir o que nós vemos aqui, ó. Ela volta a repetir para nós. Ninguém atravessa o rio carnal sem experimentar a correnteza violenta sobre o qual navega o Espírito. Essa muda aí a leitura. Olha que bonito, né? O que é, vamos agora refletir aqui. O que é o rio carnal? Matéria. Isso. Então ninguém atravessa essa encarnação que estamos, vamos falar agora, tentando clarear, sem experimentar a correnteza violenta sobre a qual navega o Espírito. A dificuldade, as contrariedades, os incompreensíveis, os incompreendidos, né? Os agressores, os agredidos, os algozes e as vítimas. E ainda diz assim, ó, ao qual navega o Espírito. Ninguém, ela coloca isso no primeiro livro que nós lemos, coloca no segundo livro, e no terceiro livro, Liberta-te do Mal, tem um capítulo chamado Espírito do Mal. É maravilhoso esse capítulo. Né? Todos os homens e mulheres afeiçoados ao bem pagaram o pesado tributo da diferença entre eles e os que os cercavam. A época em que viveram e aquela pela qual anelavam, e é graças a eles que percorrem os atuais caminhos por onde segues em júbilo e dores, porém fixados na meta que te passou. Então esses que nós hoje observamos, que estão na dianteira, que já amam mais, passaram por esse caminho que nós estamos fazendo. Mas souberam superar com mais de perseverança. Que já ouvimos isso, inclusive no movimento espírita tem muito uma frase que é muito bonita. Alguém diz assim, não, dessa vez não, na próxima encarnação a gente resolve. Eu sei que na próxima encarnação a gente vem junto de novo. E quem deu essa certeza a nós? Na encarnação vai ficar brincando, eu não vou agora não, vou depois. Trabalhei depois. Não é assim. O objetivo da reencarnação é amar. E a oportunidade de amar é agora. Nós tivemos. Não vamos perder a oportunidade. Uma oportunidade ímpar de estar com o meu no lar. Como mãe, como primo, como irmão, como cônjuge. Aquilo ali é para eu conquistá-lo. De dar a mim a oportunidade de ser conquistado. Porque às vezes tem pessoa que se fecha. Não, comigo não. Olha, que audácia, né? Se já leu mais de 5 livros, então já é inteligente. Livro tal, mostra isso.
mortam, ainda está vivenciando. É? Vamos entender. Em teoria, prática nenhuma. Meu Deus, como nosso irmão falou comigo. Em teoria, falta prática. O importante é a prática. Né? A letra, a palavra, é mais fácil. O cotidiano, o exercício, é bem mais gostoso, é mais doce. Né? O mundo ainda não tem condições de compreender e aceitar o compromisso da iluminação íntima como primeiro passo para a marcha ascensional. Por enquanto, somente aqueles que se fizeram fortes, olha o que eu gosto da palavra, somente aqueles que se fizeram fortes e decididos conseguem ultrapassar as barreiras da dificuldade, colocando marcos na senda escura, de maneira que facilite a jornada espiritual dos que ouvirão depois. Tem que ser perseverante. A mata está fechada. Aquele primeiro que vai penetrar, ele tem que ser perseverante. Ele vai encontrar N barreiras. Os que vêm atrás é mais fácil. Mas tem aqueles que vão se cortar. Deixaram um pedaço aqui, eu me cortei. Mas o primeiro que levou todas as. Certo? Esse aqui ninguém nem lembra quem foi, mas ele fez. E o bom, agora vem o ponto da reencarnação, é que o mel está nos esperando, o doce está nos esperando, a felicidade está nos esperando. Joana de Anjos, com propriedade na Lisa, que nos traz nesses livros que nós estamos falando, ela repete nos 3 livros: nós estamos fadados à felicidade. Que a gente queira ou não, que a gente admita ou não, vamos ser felizes. O século da depressão, que é o século XXI, requer de nós cristãos uma análise para não cair nesses pensamentos tenebrosos, independentemente do nível social. Não é o mundo tanto pobre como rico, o saudável. Todos, sem exceção, como disse aí a leitura que nós terminamos de ler, passarão ou vão passar por momentos tenebrosos, para ver se a gente está fortificado. É como a prova. Passa o semestre estudando, aí vai aumentar a prova. Se não estudou, não adianta colar. Pode ter sucesso colando, mas está se enganando. Quando for colocar na prática, não sabe. A vida não é diferente. Exercitarmos o amor é darmos a nós uma nova oportunidade. Perdoar é algo para libertar-se. Então, por que não logo? Finalizando. Falei tantos livros, né? E não li todos, tá? Eu estou só falando que eu decorei os livros. Mas tem um livro demorado, de André Luiz, um romance, Entre a Terra e o Céu. Esse livro é informação, tantas informações nesse livro, que a gente precisa ler, reler, 10 vezes depois de começar a estudar. Ele traz o amor em essência através da reencarnação e traz a nós o mesmo Espírito reencarnando 3 vezes para dar o testemunho de amor. Vem aquela família lá do Paraguai, reencarna no Brasil, analisada à luz da espiritualidade que traz para nós André Luiz, com os espíritos superiores, e essa família vai burlar-se através da luz. E aquele espírito reencarna, desencarna, reencarna e desencarna, para provar o que é o amor, o que é o perdão. Então, como nós temos o que aprender? E vocês hoje exercitaram a paciência comigo. Não foi bom? Vieram, tiveram a paciência de me ouvir, e eu exercitei com vocês algo maravilhoso que é o silêncio. Eu falo muito. E se vocês forem peneirar, eu falei todo minuto só. E bom. Então, o silêncio, como é gostoso.
Então, todos nós aqui aprendemos. A espiritualidade que veio para aprender, através das leituras que nós fizemos, aprender. Aqueles que vieram para auxiliar, encontrando neles a receptividade, auxiliar. E os irmãos que coordenam a casa, sabendo que também são aprendizes, são necessitados e precisam amar, mas foram auxiliados por Jesus. Esse ser magnânimo que coordena a terra com preciosidade, não perde o controle em nada. Tudo no planeta está controlado por Jesus. Tudo no universo está controlado por Deus. Nada está solto por acaso. Nada acontece no nosso planeta maravilhoso, que é a Terra, por acontecer. Então, estamos todos ligados um no outro. Todos da Terra, todos dessa galáxia, todos do universo. Estamos num ciclo independente do outro. Por isso que os egoístas sofrem, porque eles acham que não precisam dos outros. E vão precisar. Principalmente quando tiver aquela luzinha no cabeceiro. Vai precisar. Então, repetindo e lembrando algo nobre que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está na Bíblia, Coríntios 1:13. No Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo Fora da Caridade, não há salvação, onde Paulo de Tarso traz para nós o batismo natural. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu desse meu corpo para ser querido, e não tiver amor, não. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Muita paz e muita vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Maravilha, né? Será que tem pergunta para a gente fazer a ele? Não tem, né? Ele deixa assim tão claro. Então a gente eleva o nosso pensamento a Jesus para agradecer a ele por mais uma oportunidade que nos foi dada. Pedimos aos que nos assistem e os que nos encontram aqui que eleve o seu pensamento a Jesus. Agradecendo a ele a oportunidade que nos foi dada, agradecer a presença do nosso querido amigo, irmão, filho Hélio, que tem vindo aqui para falar tão amorosamente de coisas tão boas, tão maravilhosas, que podem nos ajudar muito, que foi o amor, que foi o Evangelho de Jesus, que foram as orientações da nossa querida amiga, irmã Júlia de Anjos, que através da mediunidade do nosso irmão Valdo Pereira Franco, tem trazido para nós tantas informações e tantas orientações para que nós possamos nos alimentar das suas orientações, tentar colocar em prática, muitas vezes são difíceis, mas que a gente possa dobrar, não é, o nosso orgulho e tentar trazer para dentro de nós, para a nossa mente, colocar em prática todos os ensinamentos do perdão do amor. Jesus, em teu nome, nós queremos te dizer obrigado. Queremos agradecer a Deus, aos mentores espirituais e aos nossos mentores por estarem aqui conosco. Queremos pedir, Jesus, e agradecer aos espíritos desencarnados que aqui se encontram, que vieram conosco, ou passaram por aqui e quiseram entrar, mas ainda sofrem porque estão apegados à matéria, que possam ser conduzidos aos colégios doutrinários. Os espíritos desencarnados que aqui se encontram, que vieram conosco, ou que passaram por aqui e quiseram entrar, porque os desencarnados também têm curiosidade por nós, mas ainda sofrem com suas dores, que possam amorosamente, pelas mãos de Jesus, ser conduzidos aos hospitais espirituais. Jesus, e nesse momento de encerramento, nós queremos interceder a voz, ao teu coração bondoso, Jesus,
pelas dores do jornado da vida e dos quatro cantos do mundo. Queremos te pedir por aqueles que sofrem neste momento, sejam suas dores físicas, materiais, espirituais, morais, que pelo amor possa aliviar todos nós, os teus irmãos, lotados neste túmulo da terra. Que possamos aproveitar a oportunidade do processo reencarnatório de Jesus para aprendermos um pouquinho. Dizendo muito obrigada, nós vamos fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, pensamos todo o poder e bondade, pela força que ultrapassa pela coração. Dá-nos aquele que procura a verdade, tendo no coração novo a compaixão e a caridade. Deus dá ao viajor a estrela guia, a uma ampla consolação e alguma luz. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que nos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o raio, uma faísca do vosso amor toda a dança na terra. Deixai-nos beber a fonte deste lugar, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e o seu coração, o seu pensamento subirá até vós, como um grito que reconhecimento do amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Obrigado. Oh beleza, oh perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de evitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas no espelho onde se deve refletir a vossa santa, muito carinho. Obrigada, Jesus, por mais um dia, pela oportunidade de cumprirmos o nosso compromisso conosco mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de Jesus, em nome do Senhor. E percebendo a Maria, o seu azuleiro manto possa acalentar a todos nós em nossas dores, em nossas angústias, e possa também nos ensinar, Mãe de infinita misericórdia. Em teu nome e em nome do leitor espiritual da nossa casa, nós vamos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, e percebendo ao coração amoroso de Jesus, que possamos retornar para os nossos lares com muita paz, com muita luz, levando Jesus conosco e Maria de Nazaré. Obrigada, Jesus. Lembramos que amanhã tem a coletura.